Se você está entre aqueles que não têm entendido os delírios do Lula, inclusive dizendo que se ele voltar ao poder, ufa, bata na madeira, ore, faça qualquer coisa para que essa desgrama não volte ao poder, para que essa desgraça não aconteça de novo em nosso país, pois bem, mas se mesmo assim um dia este asno voltar ao poder, ele está dizendo que vai fazer muito mais. Claro que todos nós sabemos o que ele vai fazer muito mais. Roubar, destruir empresas públicas, corrupção. Vai voltar a mesma bandidagem de antes. Emprestar dinheiro para ditaduras, receber dinheiro de narcotraficantes, favorecer o crime armado, o crime organizado, favorecer as ONGs, dar dinheiro a rodo para artistas incompetentes e incapazes. Mas tem um fator ainda mais assustador por trás dessa promessa, ou seria apenas e tão somente uma ameaça do vulgo Nine Fingers. Sobre essa questão eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes, reiterar mais uma vez, inscreva-se em nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, dê o joinha, nunca esqueça de verificar se você continua inscrito, até porque eu recebi no painel do YouTube a informação de que podem sumir nomes e inscritos do canal, porque eles acham que alguns são spam. Spam eu sei o que é. Pois bem, mas vamos lá. Então, se você está entre aqueles que escutam o Lula dizer que ele é inocente, ainda nessa semana a Justiça do DF deu mais uma demonstração da estratégia do Lula. Na verdade, quando o Lula diz que ele, se voltar um dia ao poder, fará muito mais, ele está contando com uma certa impunidade por conta da idade dele. Olha só a safadeza desse cara. Vocês lembram aquele imbróglio dos julgamentos onde Moro condenou, o TRF condenou, STJ confirmou a condenação, e aí depois de todo esse trabalho, 8 ministros do STF disseram não. Ele foi julgado e condenado pela vara errada. E aí redistribuíram os casos do Lula, que contou com a prescrição. Exato. Os crimes do Lula estão prescrevendo não porque ele é inocente, porque ele continua ladrão. Porque ele continua sendo apenas e tão somente o maior ladrão desse país. Agora vocês entendem por que os advogados do Lula interpõem tantos recursos para que os crimes passem a prescrever por causa da idade dele. E aí ele se ufana dizendo que se voltar, ele vai fazer muito mais, vai roubar muito mais, desta feita com um fator adicional. Praticamente imputabilidade dele por ter mais de 70 anos. Imagina se os crimes que ele cometeu lá no começo dos anos 2000 já prescreveram, imagina, digamos que em 2026 ou outra data ele tome poder. Esse cara nunca vai pagar pelos crimes, ele nunca vai pagar pela destruição dos fundos de pensão, ele nunca vai pagar pela roubalheira das empresas públicas, ele nunca vai pagar pelos desvios e os calotes dos dinheiros que ele mandou para as ditaduras. Enfim, Lula conta com a conivência e também com a lerdeza do judiciário para garantir a sua impunidade, agora inclusive contando com esse reforço da prescrição pela idade. Lula não deixou de ser ladrão, Lula não deixou de ser um risco, Lula continua sendo o mesmo cara que o Polio Carvalhal falou com todas as letras, que recebeu dinheiro do narcotráfico, do crime organizado e do governo da Venezuela, do governo do Chávez, lá no começo dos anos 2000. Resta saber quando nós teremos aqui no Brasil uma CPI da rapinagem do Lula. Nós já tivemos a privataria tucana, agora nós temos a roubalheira petista. São questões muito simples.
Como disse certa feita uma pessoa, um assassino não deixa de ter matado alguém só porque o STF encontrou uma vírgula fora do lugar na sentença de primeira instância que o condenou à prisão. Porém, tal assassino não poderá mais ser considerado assassino e estará livre. Mas ele continuará sendo o assassino. Ele continuará sendo o matador. O mesmo equivale para o Lula. Lula pode ter tido suas sentenças anuladas, empurradas de um lado para outro, apenas e tão somente para favorecê-lo pela prescrição. Mas Lula continuará sendo apenas e tão somente um ladrão. Vocês entenderam agora por que ele está ameaçando a sociedade brasileira, o povo brasileiro, com fazer ainda mais se ele voltar ao poder? É por causa da prescrição, é por causa da idade. Ele quer roubar ainda mais e de modo ainda mais impune. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.